Brasil foi identificado num estudo das Nações Unidas como o país que tem o maior potencial para o desenvolvimento da maricultura em termos de locais com correntes e vento e profundidades adequadas. Nós temos uma plataforma continental bastante extensa, nós estamos nas rotas de furacões, como outras regiões do globo, então nós temos realmente um grande potencial natural como para as demais atividades. Mas a aquicultura também é considerada pelas Nações Unidas como uma grande promessa na oferta de proteína animal para alimentar não só a população atual, mas como a população futura. Meus avós paternos vieram para a ilha assim que o Japão começou a mandar colonos para o Brasil para trabalhar em café. Meus avós, na primeira oportunidade, eles conseguiram migrar para o litoral para trabalhar primeiro com pesca, até se fixarem na Ilha Grande. A Baía da Ilha Grande era muito rica em pescado, principalmente em sardinha. Aí houve um momento onde a exploração de sardinha era tão grande e houve um colapso nessa produção de sardinha. E essas indústrias quase todas na mesma década fecharam. A gente está no eixo Rio-São Paulo. E há cerca de 25, 26 anos atrás foram inseridas as primeiras fazendas marinhas na região. Mas o peixe que realmente deu viabilidade econômica para a gente foi o bijupirá, que é um peixe que cresce rápido e tem uma boa aceitação de mercado. Então a gente começou produzindo 2 a 3 toneladas por ciclo, hoje a gente já está beirando aí 40, 50 toneladas por ciclo. A maricultura no Brasil ela já tem uns 30 anos, né? Ela atualmente está mais concentrada na produção de moluscos, basicamente, com forte produção em Santa Catarina e alguma produção também em alguns estados do norte, como Pará e do Nordeste. Mas mais de 95% da produção está aqui em Santa Catarina. Então, nós produzimos atualmente aí umas 12 mil toneladas de mexilhão e umas 2 mil toneladas de ostra por ano. E tem campo para crescer muito mais. Além disso, também tem a alga, que é também considerada maricultura, e ela também ainda está bastante inicial, a produção. As algas têm uma utilização muito grande na indústria alimentícia, farmacêutica, de cosméticos e mais recente até na indústria agrícola, como biofertilizante. Então nós já temos um histórico da utilização das algas nessas indústrias. E por isso, outros países produzem diversas espécies em nível comercial para suprir essa demanda. Hoje são bilhões de dólares que a indústria movimenta nesse mercado, produzindo matéria-prima para essas indústrias. Então, esse segmento do cultivo de algas, ele já é muito desenvolvido em vários países, como a China, por exemplo, há muitos anos. A China cultiva algas, é uma coisa quase que milenar. Então o Brasil começa, com a Capa Ficus agora, a ter uma aparição no mercado através do cultivo dessa espécie. E atualmente nós já estamos explorando o biofertilizante, o líquido da alga, da Capa Ficus, para ser usado na indústria agrícola. O Brasil, por ser um país agrícola, ainda não descobriu esse potencial que tem no mar. A aquicultura, como qualquer outra atividade humana, tem impactos. Ela feita sem um critério e cuidado ambiental, ela pode comprometer o fundo do oceano. Por exemplo, o cultivo de peixes marinhos com o excesso de ração e fezes dos peixes e sem um rodízio das áreas, você pode ter que dar um descanso das áreas de cultivo de peixe para não acumular matéria orgânica sobre a fazenda, o sedimento. Isso compromete e acaba reduzindo a biodiversidade local. É importante ter um monitoramento ambiental e a adoção de boas práticas de cultivo, o arraçoamento, o rodízio das fazendas. E no caso das algas, pode ter impactos de algas exóticas. No caso do Brasil, a introdução da alga exótica foi precedida de um estudo de risco de impacto muito prolongado, que permitiram que o IBAMA e os outros órgãos federais liberassem com responsabilidade de segurança o cultivo nessa região do país.
Qualquer introdução de organismo exótico ou local tem que ser feita uma análise de risco para ver se ele não vai causar um desbalanço nas cadeias que já estão ali. A gente fica à mercê de situações climáticas, como, por exemplo, tufões, tempestades no mar, ondas fortes, ressacas de mar principalmente, né? Tudo isso que a gente tem visto que tem ocorrido com maior frequência na costa brasileira, que anteriormente a gente não via com tanta frequência e agora a gente começa a ver, afeta de forma negativa a produção das algas, né, que são organismos muito sensíveis, né, no mar, né, então essas tempestades acabam trazendo prejuízos imensos para a produção local. As mudanças climáticas são uma ameaça não só para a aquicultura, mas para toda a sobrevivência humana na Terra. Em particular, a acidificação dos oceanos pela absorção de CO2 atmosférico no mar pode causar acidificação do oceano e isso dificulta até a formação das primeiras conchinhas dos moluscos, né? Então, alguns países que têm já problemas maiores porque estão em outra latitude, como o Canadá, já têm observado problemas nisso na formação de conchas das suas ostras e já tem algumas alternativas tecnológicas como seleção de linhagens que tem uma capacidade melhor nessa condição de acidez acentuada. O aquecimento também, ondas de calor, né, são problemas que estão acabando com recifes de corais, como na Austrália, a Grande Barreira de Corais tem desbranquecimento de grandes zonas, a tendência é ficar cada vez mais frequente e pode ser que chegue aqui também. Com certeza, se nada for feito para a redução das emissões, ninguém no planeta vai estar livre dos efeitos. Existe uma necessidade muito grande pelo aumento de produção, principalmente de proteínas de qualidade. A aquacultura, de uma maneira geral, ela trabalha com uma capacidade de produção muito grande e a gente gasta pouca água para produzir, né? Lembrando que uma das grandes dificuldades que a gente tem na agricultura, até mesmo na pecuária, é a quantidade de água que a gente tem que dispor para ter essa produção. A gente tem aqui no Brasil, o pessoal fala muito que o Brasil exporta alimento, o Brasil realmente ele é um país com muitas vantagens, né? Eu acho que isso até deixou a gente numa zona de conforto, né? Porque a gente tem agricultura, tem espaço, tem muita água, né? Se produz muita carne bovina, né? Suína também, enfim, avícola, mas a gente precisa melhorar isso. Uma série de coincidências partindo lá da década de 80, onde o bairro consumia mexilhões nos eventos esportivos e religiosos da comunidade nos eventos. E aí ele vem com a ideia de oferecer uma oportunidade para o setor pesqueiro que vinha em deficiência, né? Que era a possibilidade de, em paralelo à pesca, os pescadores teriam a oportunidade de ter um cultivo de moluscos, junto da espécie local que seria o marisco, também a implantação da espécie exótica que seria a Crassosterea gigas, a ostra que a gente comercializa hoje, né? A gente fala que o cultivo da ostra ele ficou inserido diretamente na cultura gastronômica local. As ostras e os mariscos eles são animais filtradores, né? Eles vivem da filtragem das microalgas, então eles captam as microalgas no ambiente. Todo o material ruim eles depositam em conchas, todo o material bom eles depositam em carne, gerando assim o crescimento em engorda. E também tem a parte que eles não aproveitam, que eles dispensam, né? Existem alguns projetos inclusive de obtenção de créditos de carbono. Existe até um documento da FAO de como se adaptar a essas questões de mudanças climáticas, o próprio setor da aquicultura num cenário de mudanças climáticas. E é bastante desafiante, mas é importante também ver qual contribuição, porque acho que a aquicultura, principalmente a
aquicultura restaurativa, como eles estão chamando, cultivo de algas e moluscos, tem uma grande capacidade de contribuir para sequestro do carbono e com isso até os produtores ganharem créditos, né, que podem ser negociados além da sua colheita. Então, eu acho que mais do que qualquer outra fonte de proteína animal, a aquicultura está numa melhor posição para contribuir para a redução dos efeitos de gás de estufa. Então é interessante que a gente pense nessa outra fonte de proteína, uma fonte de proteína de alta qualidade. Nós brasileiros não consumimos tantos frutos do mar assim, né? Mas é interessante fazer esse equilíbrio, né? Pensar na capacidade produtiva da piscicultura, a gente mudar um pouco nossos parâmetros, né? A gente ser um pouco menos consumista, né? De várias formas, né? Para a gente ter essa segurança alimentar.